aquelas fotos de redes sociais com aquelas famílias felizes em lugares maravilhosos? Então, a família Turbin era uma delas, só que eles guardavam um segredo que surpreendeu até as autoridades americanas. Olá, eu sou a Luna, bem-vinda ao canal Contando Histórias, e a história de hoje é sobre o caso da família Turbin. Ele ficou conhecido como a Casa dos Horrores. Daniel Allen Turbin, nascido no dia 17 de outubro de 1961, sempre foi conhecido por todos como uma criança nerd. Embora introspectivo e tímido, ele fazia parte de uma família muito estruturada, onde a sua mãe sempre o apoiava e tratava com carinho. Na escola, David fazia parte do clube de ciências, do coral e até do grupo de estudos bíblicos. Louise Ann Turbin nasceu no dia 24 de maio de 1968. Diferente do seu marido David, a Louise cresceu numa infância abusiva e cheia de traumas. Sua irmã mais nova, Elizabeth Flores, conta que frequentemente elas eram vendidas pela sua mãe para um abusador rico da cidade e ele abusava delas em troca de dinheiro. Como Louise era a irmã mais velha, ela sempre foi o alvo, tanto deste abusador quanto até do seu próprio avô materno, um militar aposentado. Muitas vezes a Louise implorava para que a sua mãe não a entregasse para os abusadores, mas a mãe dela dizia que precisava do dinheiro para sustentá-las. Apesar de viver num ambiente caótico, a Louise sempre se mostrava uma criança solícita, gentil e educada. Ela era muito querida pelos amigos e pelos parentes próximos. Com o passar do tempo, já na fase adulta, Louise passou a beber, a fumar, a usar roupas de forma vulgar. Ela costumava postar nas redes sociais conteúdos obscenos e até atos satânicos. David e Louise se conheceram quando ele tinha 17 anos e ela 10, e logo engrenaram um namoro. Só que o pai da Louise era contra, pois ela era um pastor da igreja e achava a filha nova demais para um relacionamento. Já a mãe de Louise super apoiava o relacionamento. Ela até dava jeitos deles se encontrarem às escondidas. Até que após muita insistência, eles chegaram até a criar uma fuga que foi frustrada. Eles conseguiram se casar. O David tinha 23 na época e a Louise tinha 16 anos. Ela já estava grávida da sua primeira filha. Em 1986, o casal já tinha 4 filhos e eles se mudaram para o Texas. Aproveitando a mudança da irmã, Elizabeth, a irmã mais nova de Louise, pede para ficar na casa da família enquanto ela estuda e trabalha. Elizabeth conta que com o passar do tempo percebeu o quanto as crianças eram educadas de forma rígida. Eles tinham que pedir permissão para qualquer coisa, desde sentar na mesa, tomar água, se levantar, até mesmo para conversar com ela, as crianças deveriam pedir autorização para Louise. A Louise criava regras de todas as formas. Não era permitido ter amigos, não era permitido falar com as pessoas, dizer onde eles moravam. Nenhum tipo de privacidade era aceitado por Louise e David. Elizabeth conta de uma cena em que ela entra no banheiro e fecha a porta, e a porta é arrancada pelo David. Ela fechou a porta porque ela queria tomar banho. Após Elizabeth perceber que a irmã estava um pouco fora dos limites, ela passa a não contar mais para Louise sobre os seus amigos, sobre o seu trabalho, até que a mesma descobre que ela tem amigos e conversa com pessoas no trabalho e expulsa Elizabeth da casa. Após esse fato, a família se trancou completamente. Todo o contato com parentes, famílias era restrito. Louise não conseguia mais fazer ligações e nem falar com os sobrinhos. O casal era adepto de uma religião onde não era permitido nenhum tipo de contraceptivo. Eles diziam que Deus havia os escolhido para ter muitos filhos. O casal Turpin teve 13 filhos. Não passado muito tempo, eles se mudam da casa do Texas para a Califórnia, devido a uma mudança de trabalho do David e por problemas financeiros. Eles foram para uma casa menor. Em 2011, David registrou a casa sendo uma escola privada. Sendo assim, eles educariam as crianças em casa. Isso é uma prática comum nos Estados Unidos. Os pais podem escolher entre a escola ou educar as crianças dentro de casa.
Com a mudança do Texas para a Califórnia, a família ficou ainda mais restrita. Ninguém tinha contato. Os vizinhos contam que não escutavam barulhos da casa, muitos deles nem sabiam que os Turbin tinham filhos. Para manter as aparências, a família Turbin, exclusivamente a Louise, postava fotos da família, fotos antigas, das poucas viagens que eles fizeram juntos. Nas fotos, as crianças aparecem sorrindo, mesmo estando muito magras e muito brancas. Aparentemente elas parecem bem. Sempre as crianças usavam as mesmas roupas. Em uma das fotos na Disney, a família aparece usando a mesma roupa e as crianças com uma numeração representando na hierarquia da sua idade, do 13 ao 1. Em 14 de janeiro de 2018, após 2 anos de planejamento, uma das filhas do casal, que na época com 17 anos, encontrou um celular que estava quebrado. Esse celular foi jogado fora pela Louise porque ele não conseguia fazer ligações. A única ligação que o celular fazia era para chamadas de emergência. A menina guardou esse celular e às 5 da manhã ela consegue pular pelo basculante da janela, ela e mais um irmão, para tentar fugir. No meio da fuga, o irmão mais novo ficou com medo dos pais e resolveu voltar. Ela não, ela continua em frente. Algumas quadras à frente, ela liga para o policial que atendeu a ligação, tentando pedir informações, percebeu que a menina não conhecia absolutamente nada. Ela até disse que nunca havia saído de casa. Na ligação, ela conta que ela tem pais abusivos e que os irmãos estavam acorrentados. Antes de sair, a menina usa o celular e tira algumas fotos dos irmãos acorrentados. Após ser questionada do endereço, ela diz que não sabe a rua que mora, mas ela encontra uma numeração de 9 dígitos numa caixa de correio e passa essa numeração para a polícia. Era um código postal. Sendo assim, a polícia chegou lá rapidamente. Um dos primeiros policiais que chega à casa conta que ficou devastado com o que ele viu. Ele disse que a casa cheirava fezes, a urina e a comida estragada. Havia lixo espalhado por todos os lados. As paredes eram sujas. Ao entrar no quarto, completamente escuro, o policial acende a lanterna e tem uma visão completamente horripilante. Ele vê as crianças acorrentadas em suas beliches, assustadas e pálidas. Ele diz que as crianças até pareciam frágeis. A única parte do corpo delas que não estava completamente coberta de sujeira eram os pulsos e os tornozelos, onde as algemas ficavam. Em depoimento, os filhos de Louise e David contam que eles eram espancados, estrangulados e que eles eram mantidos presos durante boa parte do dia. As crianças relatam que dormiam durante o dia 15 horas e eram acordados de madrugada. Assim facilitava os abusos e os vizinhos não perceberiam a movimentação da casa. Uma das crianças conta que já faziam 5 anos que eles não viam a luz do sol. Na casa não haviam brinquedos, nenhum objeto para entretenimento, além dos materiais que eles usavam para bater e torturar as crianças. Os 13 filhos, eles só poderiam sair do quarto uma vez ao dia, quando eles iam até a cozinha fazer a única refeição que faziam no dia. Eles comiam em pé, ao lado da mãe, normalmente um sanduíche de manteiga de amendoim ou um burrito congelado. A falta de nutrientes deixou as crianças esquálidas, eles estavam desnutridos. Quando questionada pela polícia, uma das crianças, o policial pergunta qual foi a última vez que ela tomou banho. E a menina responde que faziam mais ou menos 1 ano que ela não tomava banho. As crianças nunca haviam ido ao médico, ao dentista, eles não conheciam palavras simples como polícia e não sabiam para que serviam medicamentos. Após exames e laudos médicos, foi constatado que 7 dos 13 filhos dos Turbin já eram adultos. Eles tinham idade entre 18 e 29 anos. O filho mais velho do casal, com 29 anos, pesava 37 quilos. O único dos filhos dos Turbin que não tinha problemas de desnutrição era o bebê, que tinha em média 6 meses quando foi encontrado. O casal acumula 12 acusações de cárcere privado, 7 acusações de abuso de adultos, referente aos filhos que já eram maior de idade, 6 acusações de abuso infantil. David recebeu ainda mais 2 condenações, uma por perjúrio e outra por abuso. O caso de abuso não foi tão descrito na mídia, mas se sabe que ele cometeu abuso com uma das filhas
na época com 14 anos. A parte mais bizarra do caso é que quando eles receberam a sentença, Louise olha para o David e sorri quando o juiz diz que eles não poderiam mais chegar perto das crianças, que eles não poderiam mais ver as crianças. E ela dá um sorriso de prazer, como se fosse tudo o que ela precisava, era estar longe das crianças. Ambos pegaram prisão perpétua, mas eles têm direito a recurso após 25 anos de reclusão. Após a libertação do cárcere, as 13 crianças receberam auxílio médico e psicológico. Hoje, 6 dos mais novos estão divididos em 2 lares de adoção. Os mais velhos conseguiram se adequar aos poucos à vida cotidiana normal. Alguns deles trabalham, fazem universidade, moram sozinhos. Outros ainda precisam de auxílio do governo e de entidades como a igreja, pois eles desenvolveram problemas mentais e cognitivos, o que dificulta um pouco o ingresso da vida normal. O caso Turbin foi um caso muito polêmico nos Estados Unidos, ele deixou as pessoas realmente muito assustadas. A irmã de Louise, Elizabeth, fez um livro contando um pouco da história da infância abusiva que elas tiveram e conta que ela não tinha noção da bárbare que as crianças passaram. E você, o que você achou do caso? Me dá sua opinião, escreve nos comentários o que você achou, não esquece de dar um like e até a próxima semana.